Muito bem, pessoal, vamos fazer o gráfico de k de x igual ao módulo de 1 menos 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Para isso, vamos utilizar gráficos conhecidos como o gráfico de 1 sobre x. Depois nós vamos trabalhar com y igual a 1 sobre menos x. Vai tratar-se de uma reflexão. Para em seguida nós trabalharmos com y igual a 1 sobre 3 menos x, que é a mesma coisa que 1 sobre o menos x anterior, deslocado em 3 unidades para a direita. Então é esse aqui com o deslocamento de 3 unidades. Em seguida nós vamos fazer o gráfico de y igual a 1 sobre 3 menos módulo de x. Nós vamos trocar x por módulo de x nessa aqui. Para em seguida trabalharmos com y igual a 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Em seguida, y igual a menos 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Depois nós vamos fazer mais um deslocamento, somarmos 1 a isso, vai ficar 1 menos 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Para finalmente passarmos o módulo aqui e obtermos a função y igual a k de x. Nós vamos percorrer este caminho. Então o gráfico de 1 sobre x já é nosso conhecido. Ele tem esse aspecto aqui. Essa curva é chamada de hipérbole. É uma função ímpar. A gente percebe a simetria com relação a esse ponto, a origem. Então, aqui se encontra o gráfico de y igual a 1 sobre x. Agora, para traçarmos o gráfico de y igual a 1 sobre menos x, basta percebermos que quando trocamos x por menos x, fazemos uma reflexão com relação ao eixo y. Então, essa curva que se encontra aqui à direita vai ser refletida à esquerda, e essa curva que se encontra à esquerda vai ser refletida à direita. Então, aqui nós teremos uma reflexão, aproximadamente isso aqui. Essa é o y igual a 1 sobre menos x. Agora vamos passar para y igual a... Agora vamos passar para y igual a 1 sobre 3 menos x. Vamos enxergar essa curva dessa forma. Y, x. Então, vamos perceber que, comparando esta expressão com esta, nós estamos substituindo x por x menos 3. Isso representa um deslocamento em 3 unidades para a direita. Então, essa nossa curva anterior foi deslocada em 3 unidades para a direita. Então, aqui no número 3, nós teremos essa reta x igual a 3, que vai ser a nossa assíntota. Então, aqui eu tenho a curva, que é essa aqui, que foi deslocada por 3 unidades para a direita. E aqui nós temos essa curva, que foi deslocada 3 unidades para a direita. Aqui nós temos que lembrar o seguinte, que anteriormente essa curva aqui nunca tocava o eixo y, e aqui ela não vai tocar jamais o eixo x igual a 3. Essa curva nunca tocava o eixo y, e aqui ela jamais tocará o eixo x igual a 3. Então, aqui estamos diante de y igual a 1 sobre 3 menos x. Agora vamos lembrar que efeito sente o gráfico da função quando nós trocamos
x por módulo de x. O que ocorre é uma reflexão da parte x positiva, ou seja, essa parte aqui, quando x é positiva, ela se mantém, né? Na verdade, essa parte aqui se mantém, e quando x é negativo, ou seja, daqui para cá, nós teremos uma reflexão do que obtivemos aqui. Então, se aqui é 3, aqui vai passar a ser menos 3. E nós teremos essa reflexão. Então, aqui, a curva refletida. Aqui, a curva refletida. Então, aqui estamos diante do gráfico y igual a 1 sobre 3 menos o módulo de x. Perceba que essa parte em verde aqui foi totalmente ignorada por essa nova função. Vamos reproduzir esse gráfico novamente aqui. Y, x. Vamos reproduzir aqui em amarelo novamente. Então aqui eu tenho 3, menos 3. Esses dois pontos representarão essas nossas retas x igual a 3, x igual a menos 3. E são assíntotas da nossa curva. Temos esse ponto aqui. Posteriormente podemos descobrir. Iremos descobrir esse ponto posteriormente. Então aqui nós temos uma curva que faz isso. Aqui é o reflexo. Aqui nós temos uma curva que procede dessa forma. E aqui o seu reflexo. Y igual a 1 sobre 3 menos módulo de x. Bom, vamos descobrir que ponto é esse aqui. Para determinarmos esse ponto, nós observamos que é um ponto que está sobre o eixo y. Portanto, significa que x tem que ser igual a zero. Se x é igual a zero, aqui, nós obtemos y igual a 1/3. Portanto, esse ponto é 1/3. Agora, o nosso objetivo é passar o módulo nessa função anterior. Essa nova função aqui vai ser simplesmente o módulo dessa. Então, nós teremos que y igual a 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Quando a gente passa um módulo nessa função, isso significa que o que estiver na parte de baixo aqui vai ser refletido para cima. Então, essa curva vem para cá. Essa curva vem para cá. E essa aqui se mantém. Como vimos em sala, né? Esses pontos, 3 menos 3 permanecem. Agora, o que acontece quando a gente multiplica essa curva por menos 1? Significa que nós teremos a nova função y igual a menos 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Isso é exatamente essa anterior multiplicada por menos 1. Ou seja, a imagem foi multiplicada por menos 1. Portanto, existe uma reflexão, passa a ter uma reflexão dessa nova curva aqui com relação ao eixo x. Então, ela passa a ser aqui para baixo. Aqui. Aqui. Esse ponto que era 1/3 passa a ser menos 1/3. Nós teremos aqui uma curva refletida dessa forma, no menos 1/3.
Vamos aqui reproduzir essa curva. Aqui, menos 1/3, 3, menos 3. Então, aqui estão as assíntotas. Aqui. Uma curva simétrica. Aqui. Nunca toca, né? O eixo X. Opa. Algo mais ou menos assim. Então, a nossa nova curva, que é y, igual a 1 menos 1 sobre 3 menos módulo de x, em módulo, é simplesmente a curva anterior com uma unidade adicionada. Então, somei uma unidade, significa que nós vamos... Então, aqui o gráfico foi transladado em uma unidade para cima. O que era no zero, o que acontecia no zero, passou a acontecer no 1. Veja que acontecia no 1 menos 1/3, passou a acontecer no 1 menos 1/3. Nesse cálculo aqui vai ficar 3 menos 1, 2. 2/3. Então aqui 1/3, 2/3. Então aqui está o nosso gráfico. Continuam as assíntotas, 3 menos 3. Aqui e aqui. Agora, finalmente, para traçarmos o gráfico de y igual a k de x, nós vamos observar que basta tomarmos um módulo dessa expressão aqui. Isso significa que a parte que for positiva não vai ser alterada. Então, esse gráfico vai continuar aqui. Esse ponto e este nós devemos determinar. São pontos importantes do gráfico. São as raízes daquela função. E aqui, essa parte de baixo vai ser refletida para cima. Então, vamos ter isso aqui. E continua, né? Nunca tocando. Nunca toca. Estamos se aproximando sem nunca tocar. Aqui é o 2/3, como já havíamos calculado. Aqui é 3, né? Esse ponto aqui é 3, esse é menos 3. Agora vamos verificar quais são os valores que se encontram aqui. Para achar esses valores, nós devemos observar que são valores que estão sobre o eixo x, portanto, são valores em que y é igual a 0. Vamos calcular aqui, ó. Se y é igual a 0, então nós temos que ter o y igual a 0 aqui, ó. K de x é igual a 0, né? Então nós devemos ter que o módulo dessa expressão é igual a 0, portanto a expressão tem que ser 0. Então nós devemos ter 1 menos 1 sobre 3 menos módulo de x igual a 0.
que significa que o 1 é igual, passando isso aqui para o outro lado, 1 sobre módulo de 3 menos módulo de x. Multiplicando aqui, nós vamos ter que módulo de 3 menos módulo de x é igual a 1, multipliquei esse por esse, que significa que 3 menos módulo de x vai ser igual a mais ou menos 1. Temos duas opções aqui, igual a 1 ou menos 1, por causa deste módulo. Passando para o outro lado, nós vamos ter aqui que menos módulo de x é igual a menos 3 mais ou menos 1. Multiplicando por menos 1, nós chegamos que o módulo de x é igual a 3 mais ou menos 1. Então aqui nós temos duas opções para o módulo de x. Ou ele é igual a 3 menos 1, 2, ou ele é igual a 3 mais 1, 4. Ou ele é 2, ou ele é 4. Se módulo de x é igual a 2, então x é igual a mais ou menos 2. Se módulo de x é igual a 4, então x é igual a mais ou menos 4. Portanto, esses valores são mais 2 menos 2, mais 4 menos 4. Aqui nós temos que destacar também a assíntota, né? Y igual a 1, essa assíntota aqui. Está aí nosso gráfico.